Ler um livro é sempre um ato instigante e também desafiador. Mas há maneiras, há técnicas para a leitura de um livro. Nós temos, por conseguinte, leitores experientes que já desenvolveram as suas próprias técnicas para o desafio da leitura. Temos também leitores não experientes que, não raro, costumam dizer que leem um livro e não entendem o conteúdo do livro. Ainda nesse sentido, há aqueles que não gostam de ler exatamente porque nunca se lançaram a uma leitura rigorosa de um texto, de um livro, ou ainda nunca sentiram de fato o prazer de deleitar uma boa leitura. A estes, por certo, falta a ambição de saber como se deve promover a leitura de um livro, como devemos nos lançar à atividade da leitura. E eu vou aqui falar sobre algumas técnicas ou algumas dicas, digamos assim, que eu tenho desenvolvido ao longo da minha caminhada enquanto leitor. Bom, vamos lá. A primeira dica que eu deixo aqui é a seguinte: antes de se lançar à leitura de um livro, procure saber qual é a escola de pensamento do autor. Os autores costumam se filiar a perspectivas de interpretação do mundo, a interpretações de determinados segmentos científicos ou não, ou ainda a algumas escolas de pensamento propriamente ditas. Nesse caso, a título de exemplo, vamos imaginar que de repente eu pego um livro como este, do autor Zygmunt Bauman, cujo título é Sobre Educação e Juventude. Vale considerar aqui que Bauman criou uma teoria que ele denominou modernidade líquida. Então, todos os textos de Zygmunt Bauman, após esta criação de uma teoria, surgem justamente para explicar ou desenvolver a sua teoria. Então, quando eu pego um livro como esse, deste autor, Bauman, saber qual é a sua corrente de filiação de pensamento é algo muito interessante e já adianta, inclusive, o que eu posso eventualmente encontrar no texto. A título ainda de exemplo, ainda pensando em escolas de pensamento, se eu pego um texto como este, fantástico, de René Girard, A Violência e o Sagrado, preciso considerar também qual é a escola que ele se vinculou, qual corrente de pensamento ou teoria ele criou. No caso de Girard, adiantaria bastante saber que ele criou a chamada teoria mimética. Então, os livros de René Girard, após a criação desta corrente teórica, surgem para explicar e também desenvolver o seu pensamento a partir desta teoria que ele concebeu. Ainda, se nós formos, digamos, em outras áreas do conhecimento, pegarmos um livro como este, do direito. Aqui, Tratado de Direito Comercial de Carvalho de Mendonça. Se eu for pegar um tratado, seja um tratado de direito, um tratado de filosofia ou um tratado de medicina, por exemplo, eu preciso saber que os tratadistas estão vinculados a correntes de pensamento, a escolas que têm por objetivo central se aprofundarem em determinadas áreas do conhecimento. Ainda que, no que diz respeito a Carvalho de Mendonça, preciso me considerar, se eu for pegar esse livro aqui, ter em mente que o objetivo dele, à época, era demonstrar que o direito comercial representava um ramo do direito autônomo por excelência, tal qual nós verificamos em todo o século XIX e autores do direito comercial vinculados a essa corrente de pensamento. Além disso, segunda dica que destaco: quando pegamos um livro e estamos interessados em lê-lo, é preciso que nós nos lancemos desde já na leitura de suas orelhas. Os livros costumam ter orelhas e vale a pena a leitura dessas orelhas. Por quê? Nas orelhas nós encontramos, seja um resumo elaborado a respeito do livro pelo próprio editor ou ainda pelo autor. As orelhas têm muito a nos dizer. E ainda, por que não, nos lançarmos à leitura da quarta capa. São leituras preliminares que muito nos auxiliarão
no enfrentamento do texto propriamente dito. Ainda nessa segunda fase, vale a pena também abrirmos o livro e passarmos os nossos olhos no sumário. Um sumário de um livro tem muito a nos dizer. É quase que o primeiro contato estético com uma pessoa, nós fazemos aqui no sumário de maneira comparativa, claro. Além disso, num terceiro momento, vale a pena a leitura da introdução, bem como de eventual apresentação feita pelo autor. A introdução muito nos auxilia na compreensão do que o livro nos dirá, qual é o tema proposto que o autor pretende conosco dialogar. Por que eu digo isso? Todo livro sempre pode ser visto como um diálogo entre leitor e autor. Um diálogo que às vezes é prazeroso, às vezes de concordância ou às vezes de contestação, mas não deixa de ser um diálogo. Então fica aqui essa observação. Leia a introdução ou, se ela tiver, a apresentação do livro que você pretende se lançar à leitura. Além disso, desde já, passada esta fase, digamos, preliminar, vamos ao livro diretamente, vamos ao seu conteúdo. Faça, antes de ler o livro de capa a capa, faça uma espécie de incursão pelo livro, que eu chamo de leitura vertical. Seria verificar o que o autor diz em algumas páginas, vamos folheando uma, outra, saltando, justamente até para verificarmos qual é a metodologia de escrita daquele autor. E desde logo já estamos preparados para nos lançarmos, portanto, ao conteúdo propriamente dito. E na leitura do conteúdo, desenvolva técnicas de marcação de texto. Não leia com pressa. A leitura acelerada, ela não é algo que de fato demonstrará um interesse de degustação, de prazer pela leitura. É claro que alguns livros são mais densos. Já tive oportunidades de ler livros, capítulos inteiros, e de repente ter que retornar à leitura daquele capítulo, justamente para compreender de fato o que o autor queria dizer a mim, leitor, naquelas oportunidades. Então, não tenha receio de retomar a leitura, seja de capítulos inteiros, de páginas, enfim. Por quê? A leitura nos permite esta ida e vinda naquela jornada que nos lançamos dentro do texto propriamente dito. Então, leia sem pressa, desenvolva técnicas de marcação de texto, técnicas de diálogo, faça apontamentos, caso o livro seja seu, faça apontamentos à margem, em alguns locais, diga algo do tipo, concordo com esse apontamento do autor, ou não concordo, ou ainda, pensamento semelhante encontrei em outro pensador. Enfim, com isso, nós encontramos um leitor que dialoga com o texto. E é muito prazeroso esse diálogo. Um outro tópico, o quinto tópico de dicas aqui, que eu ressalto é o seguinte: estabeleça critérios destinados a dialogar com o texto. Em qual sentido? Estabeleça maneiras pelas quais você vai marcar o texto para que mais à frente, num outro contato, você saiba que ali você fez algumas anotações, algumas marcações importantes. Eu, particularmente, tenho critérios de marcação. Por exemplo, quando eu coloco asteriscos, eu estou dizendo que aquele item do texto, ele merece uma atenção extremada, porque é ali onde eu marquei o asteriscos, nós vamos encontrar a ideia central do autor. Além disso, eu costumo, nessa minha técnica que desenvolvi, à margem de uma página, grafar em alguns momentos a letra L. Quando assim eu faço, eu estou dizendo a mim mesmo, eu posso utilizar esta ideia em algum livro futuro que eu vou escrever ou ainda em algum livro que eu estou escrevendo. E por aí vai, existem vários códigos que eu inventei para grifar o texto. Mas tome cuidado quando falamos em grifar o texto. Eu já vi leitores que desenvolveram uma espécie de vício
de grifar o texto, e às vezes você nota o livro com praticamente todas as páginas grifadas. Isso não é uma técnica muito adequada para se grifar o texto. Então, grife o texto com cautela, desenvolvendo códigos que você vai desenvolver ao longo das suas leituras. Além disso, um outro instante após a leitura do texto, após esse diálogo estabelecido, bem como após o desenvolvimento desses critérios de marcação do texto, faça um resumo da obra. Você pode fazer o resumo da obra em um computador, por exemplo, ou em qualquer outra plataforma digital, no celular, enfim. Mas pode também, como eu costumo fazer, elaborar um resumo da obra, um resumo do livro, no próprio livro. Então, geralmente eu escolho a última página, elas costumam estar em branco justamente para esses resumos, esses apontamentos de leitura. Alguns chamam fichamento, outros síntese, mas eu costumo chamar no dia a dia de resumo mesmo. Então, todos os livros que eu costumo ler, e sei que aqueles livros apresentam a mim informações preciosas, eu elaboro o respectivo resumo após a leitura. Além disso, após todas essas fases, deixo a você uma outra dica. Compartilhe a sua leitura. Porque quando nós compartilhamos a nossa leitura, nós estamos demonstrando que o prazer da leitura pode ser compartilhado entre várias pessoas. E mais, quando compartilhamos a leitura, estamos ainda fortalecendo aquilo que retiramos do texto. E certamente, quando compartilhamos a leitura reiteradas vezes, o conteúdo do livro que lemos ficará mais fixo em nossa memória. Então, caríssimos, deixo aqui estas observações. Aproveite a leitura dos textos que chegam em suas mãos. E ler bem faz bem. É isso aí, até o próximo vídeo.